Oi, boa tarde pessoal, tudo bem? Boa tarde, estou muito feliz de poder estar aqui falando com vocês hoje. É uma alegria para mim poder mostrar um pouquinho do projeto que a gente está desenvolvendo lá na ATI. Quero agradecer ao Leonardo Barcelos, presidente da ASTIC, pelo convite. Quero agradecer também ao nosso presidente da ATI, o Afrânio, pela oportunidade de poder falar sobre esse projeto. Então, quero mostrar para vocês um pouco do que a gente está desenvolvendo lá na ATI, o que a gente está fazendo com relação ao projeto TIA. Tem um pessoal aí que fala que eu sou o pai da TIA, e aí isso para mim é um dos maiores problemas, porque se a tia fosse minha filha, ela não seria tia, seria filha, e como ela é tia, então ela deveria ser irmã do meu pai ou da minha mãe, e aí eu seria sobrinho dela. Então é um problema que é melhor, por questões mentais, é melhor a gente não pensar nisso. Para quem ainda não me conhece, eu sou Wagner Cassol, sou especialista em inovações tecnológicas, tenho certificação Microsoft em Inteligência Artificial. Sou o CEO da Cassol Inteligência Aplicada, uma empresa voltada para a área de negócios, voltada para mentoria, consultoria e aplicação de tecnologia nas empresas. Eu quero trazer para vocês, antes de começar a falar aqui, um pouquinho do meu Instagram, se vocês quiserem, quem não me segue ainda, começar a me seguir, porque no final da palestra eu vou simplesmente puxar aqui nas mensagens. Quem escrever aí, mandar uma mensagem para mim, Tocantins Tech, no final da palestra eu vou sortear um mouse sem fio e vou sortear também um carregador rápido, aí, um carregador turbo, USB, patrocínio da Cassol Inteligência Aplicada. Quem quiser me achar lá no Instagram é fácil, coloca o meu nome lá, ou vcassol, ou pelo QR Code me acha. Vamos lá. Esse aí é um número mágico. 600 mil interações com usuários em 4 anos. É isso que a gente conseguiu fazer utilizando a TIA. Para quem não sabe ainda o que é a TIA, é um chatbot que usa inteligência artificial para prover serviços para o cidadão. Então a gente trabalha desenvolvendo uma base de conhecimento, desenvolvendo uma base de informações que servem para prover serviço público. Esse é o nosso objetivo. E aí, nos últimos 4 anos, a gente chegou nessa marca aí, de 600 mil interações. Agora de manhã eu estava conversando com o Alexandre, que é engenheiro aí do Google, que esteve aqui palestrando também pela manhã, e ele me falou que nunca tinha visto um chatbot desenvolvido na tecnologia Google com essa marca, com essa quantidade de informações que a gente está colocando nela. E eu vou falar desses números daqui a pouco para vocês. Então, só para vocês entenderem um pouquinho, eu queria falar de como que a TIA nasceu, como que surgiu essa proposta. Em 2020, a gente começou a falar sobre inteligência artificial e sobre a criação de um chatbot que pudesse ser usado para serviço público. Estamos falando de uma época que não tinha inteligência artificial generativa, tá? Nós estamos falando de uma época que o ChatGPT ainda não existia, pelo menos para nós. Não tinha acontecido aquele boom das IAs generativas. Então nós estamos falando aqui de uma tecnologia de inteligência artificial preditiva. O que é a inteligência artificial preditiva? É quando você constrói uma base de conhecimento e essa base de conhecimento vai, através da comparação de palavras usando IA, encontrar a melhor resposta sobre aquilo que o cidadão está querendo saber. Basicamente é isso. Então, naquela época a gente começou a desenvolver a TIA, começamos a construir o projeto da TIA, e lá nós tínhamos uma equipe trabalhando nisso. A equipe era formada por uma pessoa, eu. E aí logo no início eu precisava buscar algumas pessoas para me ajudar nesse projeto. Aí fui atrás do Rover, não sei se ele está aqui. O Rover trabalhava lá na TI, agora está na Cefaz. Consegui convencer ele de que o projeto era bom, que era legal, que ele podia trabalhar com isso junto comigo. Ele aceitou o desafio e a gente começou. E depois disso ele saiu, foi trabalhar em outros projetos na Cefaz, e aí eu novamente voltei a ficar sozinho nesse projeto. Até que um belo dia comecei a selecionar estagiários e apareceu o Rauner. Cadê o Rauner? Está aí? O Rauner está lá atrás.
Rauner hoje é um analista formado, né? E um grande programador. Só que eu não posso falar muito bem dele, senão daqui a pouco vai vir alguém e vai tomar ele do meu projeto e eu vou ficar sozinho de novo. Então o Rauner hoje trabalha junto comigo no desenvolvimento do projeto da TIA. Isso é rapidamente uma ideia para vocês de como o projeto nasceu. Tá aí, o Rover começou junto comigo, depois saiu, entrou o Rauner, e o projeto da TIA hoje é composto basicamente por duas pessoas, dois analistas. Hoje a gente está com a TIA implantada em 7 órgãos de governo. Então ela cresceu, se desenvolveu e hoje ela está funcionando em vários sites do governo. Só que o que acontece? Nós estamos falando de uma tecnologia Google com uma série de limitações. Nós estamos falando de uma tecnologia que a gente não conseguiu evoluir por alguns trâmites burocráticos, mas isso não quer dizer que ela seja ruim. A gente ainda está trabalhando com IA generativa e não IA preditiva ao invés de IA generativa. Aí o pessoal me pergunta, tá, mas por que você não vai para generativa? Chatbot, usando Gemini ou usando ChatGPT? Porque a gente tem algumas vantagens em continuar usando uma IA preditiva. Por exemplo, quando a gente constrói uma base de conhecimento para ela, a gente está inserindo um escopo de especialista. Então a probabilidade dela alucinar com respostas erradas é muito menor, porque ela não foge daquele escopo. A gente está trabalhando dentro de um escopo fechado. Quando eu falo que eu tenho várias TIAs rodando, eu tenho várias especialistas dentro do site de governo. E elas foram construídas para encontrar as melhores respostas baseado naquilo que ela recebeu como base de conhecimento. Então olha só que interessante. Hoje a gente tem a TIA rodando em 7 secretarias, 7 órgãos. Não, o portal de serviço não é um órgão, mas é um concentrador de serviço público. Então, hoje a gente tem a ADAPEC, ATI, Controladoria Geral do Estado, Ruraltins, SEDUC, Secretaria da Mulher e Portal de Serviços que estão rodando com a TIA. Isso quer dizer que nós estamos com 12.900 interações de base de conhecimento lá cadastradas. É muita coisa, é muita informação. E cada uma dessas secretarias, cada um desses órgãos, está rodando com uma versão da TIA especificamente para atender aquela necessidade. O que a gente tem percebido? Que ela não está só atendendo o cidadão comum, mas ela está atendendo também os servidores públicos que trabalham naqueles órgãos. Porque eles estão começando a usar ela como uma base de pesquisa e eles estão descobrindo que eles conseguem encontrar as respostas muito mais fácil conversando com ela do que simplesmente pesquisando nos próprios sites de governo e tentando. Hoje nós estamos com quase 13 mil informações de base de conhecimento cadastradas lá. Quando eu falo isso, são frases de conhecimento que foram inseridas manualmente. Olha só até onde vai a insanidade da gente que está trabalhando lá. A gente foi inserindo isso manualmente, então a gente não pegou uma construção de um banco de dados e inseriu lá para alimentar ela. Porém, a gente vai evoluir com isso e é o próximo passo que eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, por que ela está nessa fase e aonde a gente quer chegar. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma visão do uso da TIA dentro dos serviços públicos. Então, a gente tem aqui 40% do uso dela, 40% das interações que são feitas usando a TIA é o portal de serviços. Significa que a gente tem lá pessoas buscando informações de como acessar serviço público da melhor maneira possível. Aí nós temos também SEDUC e depois vem ATI e Controladoria Geral do Estado.
É muito interessante a gente falar desses órgãos, porque a SEDUC é um órgão grande, tem uma grande quantidade de alunos, e eles se identificaram muito com o nome da tia, né? Porque o aluno chama a professora de tia na escola. Então, foi uma conexão imediata com eles. E o portal de serviços, então, está provendo serviço público lá. E a tia, ela dá os encaminhamentos, ela mostra onde ficam esses serviços, ela informa links de legislação, aonde encontrar essa legislação, como buscar as informações, os telefones de contato, com quem falar. Então, ela vai dando esse tipo de informação para o cidadão. Alguns números que são números interessantes da gente falar sobre o projeto. Por exemplo, dentro da ATI, nós temos 1.200 chamados abertos até agora por meio da TIA. Então, o que a gente fez? Esse foi o projeto piloto, certo? Quando a gente começou com o projeto da TIA, era um projeto piloto que ia rodar só dentro da ATI para ajudar a central de serviço. Então, ela podia prover informações de estrutura da ATI, telefones de contato e nada mais que isso, como um chatbot de primeira geração, bem simples e bem descompromissado. Porém, a gente conseguiu fazer a integração disso por meio de API com a nossa central de serviço. Então, a TIA hoje ela abre chamados e ela informa também quais foram os chamados através do número, onde eles estão. Os chamados caem na central de serviço, passam por uma triagem lá e são reencaminhados para os departamentos certos. E ela consegue não só abrir, como dar a informação de onde esses chamados estão naquele momento. Já na CGE, na Controladoria Geral do Estado, a gente fez a integração usando a API do Fala BR. Então, a gente usando a API do governo federal, a gente conseguiu integrar a TIA com o site Fala BR. E isso acontece da seguinte maneira. Quando uma pessoa quer entrar em contato ou fazer qualquer tipo de manifestação, por exemplo, uma denúncia, quero fazer uma denúncia de corrupção, quero fazer um elogio, uma crítica, uma reclamação ou uma solicitação de informação à CGE, ela pode entrar no portal, conversar com a TIA e abrir uma manifestação lá. O que a TIA faz? Ela capta todas as informações que são básicas e essenciais para a abertura de um chamado lá no Fala BR e registra esse chamado. Automaticamente ele vai cair lá na ouvidoria da Controladoria Geral do Estado. E aí nós estamos falando de denúncias, né? Nós temos 320 manifestações já registradas por meio da TIA na ouvidoria geral. Se eu quiser fazer uma denúncia hoje, uma denúncia de corrupção, por exemplo, eu posso fazer isso de 3 maneiras diferentes e a TIA me ajuda a fazer esse registro de manifestação. Por exemplo, eu quero fazer uma denúncia identificada, eu, Wagner, me apresento como um funcionário público e faço uma denúncia. Eu posso solicitar que a TIA faça a anonimização dos dados, então ela vai retirar algumas informações ali do meu cadastro que são dados sensíveis para evitar que as pessoas identifiquem quem eu sou. Porém, eu ainda recebo um número de protocolo que eu posso depois fazer o acompanhamento dessa minha manifestação, ou eu posso também fazer um chamado, um registro de uma denúncia de forma anônima. Então, ela não vai coletar meus dados, esses dados não vão ser anonimizados, porém, eu também não tenho um protocolo para acompanhamento disso. Se eu tiver um protocolo, informo a TIA qual é o número do protocolo, ela me dá as respostas dos encaminhamentos que estão acontecendo lá dentro da CGE. Lembra que eu falei que a inteligência artificial preditiva é muito interessante, além da generativa, porque eu tenho um índice alto de assertividade. Como ela tem um escopo fechado e ela não vai buscar informações na internet, ela só se detém a responder o que está dentro dessa base de conhecimento, o que ela souber responder, ela vai responder certo. O que ela não souber responder, ela vai dizer, olha, realmente sobre esse assunto eu não sei.
possibilidade de alucinação é muito menor. E aí o que acontece? No background, lá por trás, a gente tem acesso aos diálogos que ela fez e a gente consegue analisar quais foram os diálogos que não obtiveram resposta. E aí, por meio disso, a gente consegue trabalhar aprendizado de máquina, inserir respostas que possam ser úteis para aquela situação que a pessoa está solicitando. Imagina que logo no início a gente tinha muita pergunta relacionada ao Detran na CGE. Olha que a Controladoria Geral do Estado não tem nada a ver com o Detran, mas muita gente insatisfeita com o serviço que rodava naquela época, estou falando em 2021, 2022, muita reclamação relacionada a Detran, que depois a gente foi identificar o porquê disso e algumas indicações que a gente fez para eles lá foram interessantes, outras a gente simplesmente alimentou com informações que ela poderia promover lá e dar ao cidadão. Então, acesso à informação. Dentro dessas manifestações aqui, foram 14, 142 denúncias e 164 outras manifestações. Reclamações, elogios, informação e tudo mais. A gente está usando uma tecnologia do Dialogflow, que é do Google. Então, como eu estava falando hoje de manhã com o Alexandre e depois com o Gerson, o Alexandre é engenheiro Google e o Gerson é partner Google, eles estavam me falando que eles nunca tinham visto um projeto no Dialogflow desse tamanho. Eles até agora não tinham visto nada parecido, porque é muita informação que tem lá dentro. E a gente está falando de 7 secretarias de Estado só. Então, o que aconteceu? Usando o Dialogflow na versão gratuita, percebam que até agora nós não falamos de valores, porque não teve valor agregado, não teve custo. Valor tem muito, né? Não teve custo. Então, a gente está usando tecnologia gratuita, só que agora a gente chegou no momento de escalar isso para um outro nível. A gente chegou no teto que essa tecnologia gratuita pode me proporcionar. Então, agora chegou a hora de evoluir para uma versão mais robusta. E aí a gente já está pensando aí na versão 2.0 da TIA. A gente quer realmente turbinar ela, a gente quer fazer com que ela seja um serviço público integrado com todas as secretarias de governo. Esse é um sonho que a gente tem e que a gente vai conseguir realizar. Tenho certeza, até porque a gestão da ATI hoje está muito aberta a essas possibilidades e a essas ideias. Então, conversando com o pessoal do Google hoje de manhã, a minha intenção era tentar conseguir uma licença para a gente migrar do Dialogflow ES para a versão CX, que é uma versão que já está integrada com o Gemini, e eles já me desaconselharam a fazer isso. Eu falo, Wagner, tem já uma tecnologia nova do Google, que é muito recente, que se chama ADK, que é uma tecnologia que vale a pena você conhecer, porque ela trabalha com múltiplos agentes e muitos canais de comunicação ao mesmo tempo. Então, perceba como o negócio é muito dinâmico, a ponto da gente pensar que está indo por um caminho e já está surgindo coisa muito mais evoluída, integrada com Gemini, com uma série de outras tecnologias dentro da cloud do Google. E a nossa visão de futuro é isso, é gerar conhecimento em todas as secretarias de governo, fazer com que todos os órgãos passem a fazer parte dessa base de conhecimento da TIA, que eles possam integrar junto com as outras que já estão, o WhatsApp também, porque hoje é uma ferramenta que todo mundo usa e seria muito mais acessível para o cidadão se ele tivesse, por exemplo, a possibilidade de conversar com a TIA, e aí falando dessa evolução não só por texto, mas por voz também. Hoje eu consigo falar com a TIA por voz, mas ela vai me responder por texto. Ela não responde por áudio, ela só responde por texto. Mas ela entende áudio, eu consigo conversar com ela assim. E aí integrar todas essas bases de dados existentes e migrar para uma versão mais evoluída. Eu tinha colocado CX hoje de manhã, nem deu tempo de mudar a apresentação. E disponibilizar a TIA por eixos prioritários. Imagina o seguinte, olha só aonde a gente quer chegar e vocês vão me falar se isso faz sentido. Imagina a gente ter um chatbot de governo
que consiga resolver problema por área, por eixo prioritário. Por exemplo, segurança pública. Se eu puder integrar bases de conhecimento, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Secretaria da Mulher, que trabalha com violência doméstica. Eu tenho aí um módulo da TIA provendo serviço público de segurança. Eu poderia ter um outro módulo falando sobre agricultura e pecuária, que é um dos carros-chefes do governo. Vamos falar assim, é o DNA do Tocantins. O Tocantins é do agronegócio. Então, se eu tiver lá a DAPEC, o Ruraltins, Itertins, Naturatins, vários órgãos relacionados ao agro e que possam prover esse tipo de serviço integrado, com acesso aos sistemas de cada um deles, eu consigo atender o cidadão de uma forma muito mais eficiente, né? Então, esse é um grande sonho que a gente tem, de disponibilizar serviços por eixos prioritários e fazer com que a TIA consiga levar isso de uma forma mais fluida, mais eficiente. Agora há pouco eu estava assistindo outra palestra aqui do lado e o colega ali estava falando que as pessoas ficam chateadas com o serviço público porque elas se associam, elas associam o serviço público com o serviço que elas já têm, as experiências de empresa privada, né? Então, se eu tenho um aplicativo que é muito bom, tipo Uber, Netflix, Spotify e, sei lá, iFood, as pessoas querem essa mesma praticidade, essa mesma facilidade quando acessam um serviço público. E aí é que a gente precisa evoluir nesse sentido, de colocar um serviço inteligente que possa prover de forma inteligente o que o cidadão quer, da forma que ele está procurando. E aí nós estamos falando de nichos, né, de pessoas que antes seriam classificadas por nicho, ou por grau de escolaridade, ou por dificuldade de compreensão. Nós estamos evoluindo esse assunto para a hiperpersonalização do usuário. A hiperpersonalização quer dizer que eu vou prover para aquele cidadão exatamente o que ele quer, do jeito que ele está procurando, e não mais por um grupo de pessoas que têm um perfil parecido, né? A proposta que a gente tem para a TIA é exatamente isso, que a gente faça com que ela possa prover serviços personalizados com base no que o cidadão está procurando. Pessoal, se tiver alguma pergunta e se vocês quiserem trocar uma ideia comigo agora, quanto tempo a gente ainda tem? Estourou o tempo? Né? Eu fui rápido aqui na minha fala porque eu queria conversar com vocês e que vocês pudessem me dar alguns feedbacks a respeito disso e que a gente pudesse discutir a respeito dessa tecnologia que está sendo implantada. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Oi? A gente está usando Python, Java, para fazer a integração com as APIs. Então eu tenho lá os webhooks, entrando um pouquinho mais na parte técnica, né? A gente tem um servidor webhook que faz essa comunicação com as APIs e faz essa integração com o front da TIA. Então eu consigo criar as chamadas intents, que são intenções de usuário, que quando a pessoa pergunta alguma coisa, é uma intenção que o usuário tem sobre algum serviço. Então, eu crio uma intent, eu treino essa intent para responder quando a pessoa perguntar sobre X, Y, Z situações, e aí ela dispara um chamado lá para dentro dessa API que vai dar encaminhamento para o serviço. Eu não falei aqui para vocês da outra API que também está integrada com o Fala BR, que é da Secretaria da Mulher. Na Secretaria da Mulher, nós lançamos o módulo da TIA no dia 1º de agosto, lá no Palácio, e ela também está integrada com o governo federal. Então, se as pessoas quiserem fazer uma denúncia, por exemplo, de maus tratos, violência doméstica, alguma coisa relacionada a isso, a TIA registra esse chamado no Fala BR e cai dentro da ouvidoria da Secretaria da Mulher. Então já é direcionado para lá
e lá eles vão dar os devidos encaminhamentos de acordo com o que a pessoa se manifesta. Boa. Hoje eu falei que a gente está com a TIA rodando em 7 secretarias. Só que como a gente está usando uma tecnologia gratuita, eu tenho algumas limitações. Então, para cada secretaria eu tenho um agente de IA separado rodando nessas secretarias. Ela tem uma capacidade de trabalhar assim com... Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Mais ou menos umas 8 a 10 mil intenções de usuário dentro de cada agente. Só que eu já tenho, por exemplo, o portal de serviços, eu já cheguei no teto. Eu não consigo mais crescer dentro do portal de serviços porque eu cheguei no meu limite. Entende por que eu preciso agora evoluir para o 2.0, para uma tecnologia mais robusta, que possa prover esse serviço com mais eficiência? Outros órgãos, como a DAPEC, a gente integrou o serviço nos 2 órgãos. Então, o Rural Teams e a DAPEC, como são assuntos afins, lembra que eu falei dos eixos prioritários que a gente quer abordar? A gente já está fazendo isso com um agente único para as 2 autarquias. Então, lá eu consigo atender desde o produtor rural, o agricultor, que tem necessidade de saber sobre vacinação, fiscalização e coisas relacionadas à DAPEC, a sanidade animal e vegetal da DAPEC, e como tirar determinadas guias e documentos, como também ele pode falar no mesmo agente com a Rural Teams, o Rural Teams, né? E lá no Rural Teams ele pode buscar informações relacionadas a como o produtor pode escoar sua produção, como fazer empréstimo de recurso público para poder produzir para a sua agricultura, para o pequeno agricultor, né? Então, todas as políticas públicas de governo são atualizadas na TIA para que ela possa prover essas informações para esse público, produtor do agro, familiar, pequeno, e que está buscando a informação e que muitas vezes ele nem sabe como chegar nisso, mas por ali, pela experiência que a gente tem, pelos diálogos que a gente tem acompanhado, é muito mais simples. Até porque o produtor, muitas vezes, ele não vai escrever certinho, bonitinho, do jeito que a gente gostaria. Mas a inteligência artificial combinada, preditiva, com a base de conhecimento que a gente insere, e mais a combinação de palavras que a IA consegue fazer ali dentro da cloud do Google, ela busca a melhor informação e tenta apresentar o melhor resultado em cima daquelas perguntas que o produtor faz. Não, então, a ideia é que se a gente conseguir manter dentro da plataforma Google, que é a nossa intenção, lá nessa versão nova agora, de multi-agentes que tem disponível no ADK, a gente conseguiria criar múltiplos agentes dentro de um ambiente só. Então, eu posso migrar toda essa base de conhecimento para um lugar só. Então, o mesmo funcionário público que está querendo saber sobre diário de classe, o professor que está querendo saber sobre diário de classe lá, ou sobre um calendário acadêmico lá da SEDUC, ele pode, no mesmo diálogo, solicitar a abertura de um chamado de um computador da sala de aula para a ATI. Então, se eu conseguir fazer essa integração, perceba que eu vou ter, numa linguagem fluida, atendendo várias situações diferentes do mesmo usuário. E aí, uma grande vantagem, se a gente migrar para essa versão ADK, é que eu posso fazer a migração de toda essa base de conhecimento para a plataforma cloud ali do Google. Eu posso fechar um guardrail, né? Fechar um círculo de informações aí, um escopo, para que ela se mantenha ali dentro.
E que se em algum momento ela não conseguir responder, ela tem ainda uma IA generativa ali fora, com uma outra base de conhecimento externa, que ela possa prover informação, mesmo que seja para dizer que ela não sabe. Né? Porque uma coisa importante que a gente precisa deixar claro é que o cidadão não pode ficar sem resposta. Se o cidadão pergunta alguma coisa para ela, ela tem que responder. Ou ela vai responder certo, ou ela vai dizer que não sabe sobre aquele assunto e está tudo bem. Porque como não é para ser generativa e nem genérica, se a pessoa quiser saber sobre qualquer coisa, ela vai no Google lá e pergunta. Mas dentro do escopo que ela está inserida, ela tem que ser o mais assertiva possível. Por isso que a gente está conseguindo evoluir a ponto de chegar com 98% de assertividade nas respostas. Né? Porque... Oi? Roda na nuvem com um servidor webhook nosso lá, dentro da ATI, que integra essa comunicação. Então, eu tenho um webhook que integra com as APIs, tanto do FalaBR, como do OTRS lá, que é a central de serviço da ATI, que ela consegue se comunicar com esses atores externos aí. Quem mais? Modelo para construir essa... Então, a gente já tinha conhecimento sobre o Dialogflow, a gente já estava estudando sobre esse assunto. Nós tivemos que criar uma metodologia de trabalho, porque isso não tinha em lugar nenhum, então a gente criou uma metodologia que é replicada dentro do órgão. Quando o órgão solicita a implantação da TIA nesse órgão, a gente leva primeiro a metodologia, ensina como é que as pessoas têm que alimentar a base de conhecimento, para depois a gente inserir isso tudo. Estamos usando outras tecnologias Google, como o Notebook LM, que já foi falado aqui. Então eu pego, por exemplo, a base de conhecimento do órgão, que tem lá, sei lá, 1.200, 1.500 iterações lá de base de conhecimento. Eu jogo no Notebook LM, ele me ajuda a construir um mapa mental, e a partir do mapa mental eu consigo criar os menus de navegação dentro da TIA. Então isso também tem ajudado bastante. Outra coisa que a gente está fazendo agora é a implementação de mais 3 órgãos que vão entrar em funcionamento logo logo. Escola de governo já está praticamente pronto, está em homologação lá, estão testando o agente deles. Lá também a gente quer integrar com outro sistema da escola de governo, que é para que a pessoa possa recuperar a senha, acessar os cursos que ela fez, buscar a agenda de cursos que estão disponíveis lá na escola de governo. Então também vai ter uma integração que a gente quer fazer com o Moodle, que eles usam a plataforma Moodle. Estamos trabalhando com o Natura Teams nesse momento. E qual é o outro, Rauner, que eu esqueci? Secretaria da Pesca. Então também a Secretaria da Pesca está praticamente finalizado. A gente já vai para a fase de homologação agora no próximo mês com eles. E vamos ver se até o final do ano a gente coloca pelo menos mais essas 2 secretarias, né? Ou, no caso da escola de governo, não é uma secretaria, porque está dentro da SEDUC, mas a Secretaria da Pesca também. Seriam mais 2 novos agentes. Está expandindo, está crescendo, tem outros órgãos interessados, mas é aquela coisa. Eu não sei até onde a gente consegue ir com a tecnologia que a gente tem, então é importante que a gente dê um próximo passo agora, nos próximos meses, para que a gente possa evoluir para uma IA mais inteligente, para uma tecnologia mais robusta e que eu possa integrar tudo isso num ambiente só. Alguém? Diga. Então, no caso do WhatsApp, é uma situação interessante, porque o que acontece? Meta e Google não conversam. São 2 empresas que não gostam de conversar. Então eu preciso de ter um integrador aí no meio que faça essa comunicação. Né? Essa proposta é incrível e a partir do momento que ela democratiza, muitas pessoas vão conhecer. Até as mais simples que não têm tanta habilidade por causa da fala, do WhatsApp. Isso. Como que você vê o recebimento dessa demanda? Porque a demanda vai aumentar muito,
Vai aumentar e com isso a gente vai precisar aumentar o tamanho da equipe também. Né? E assim, o Stefan lá atrás, meu diretor, está falando, não vai sim, calma. Deixa comigo. Então o que acontece? Quando a gente pensa numa integração como o WhatsApp, a gente está falando aqui de uma integração com duas tecnologias que não conversam diretamente, mas que eu preciso ter uma integradora aqui que faça esse intermédio aí, ou seja com o Twilio, ou seja com um outro dispositivo aí no meio que possa, uma ponte que possa ligar essas duas conversas. A gente já está fazendo alguns estudos, o Leonardo falou ontem, né, sobre o Bill, não sei quem estava na palestra do Léo aí, ele falou do Bill. O Bill já tem uma série de integrações, mas é um pouco diferente, nasceu com a mesma proposta da Tia. Quando a gente começou a trabalhar com a Tia, ele tentou entender como é que era isso e desenvolveu o Bill lá para a Unimed, e isso evoluiu depois para outras tecnologias, mas como lá é empresa privada, os caminhos são mais acessíveis, né? São mais fáceis. Quem mais? Pergunta? É isso? Posso fazer o sorteio então? Deixa eu ver. Quem escreveu lá, quem mandou uma mensagem no DM, Tocantins Tech, eu vou correr aqui a lista de nomes e aí escolho 2, tá bom? Deixa eu pegar aqui. Só um pouquinho. Vamos ver. Eu vou primeiro sortear aqui o carregador sem fio. O carregador sem fio. Gustavo da Silva Oliveira. Tá aí? Chega aí. Obrigado. Vamos tirar uma foto. Obrigado. Vou correr mais um aqui. Correr e apontar. Alair Guimarães. Tá aí? Não? Ayrton Reis. Aê, Ayrton. Chega aí. Um mouse sem fio. Pessoal, a inteligência artificial ela vai conduzir caminhos e vai encurtar distâncias entre nós, seres humanos, mas a humanidade é uma característica única e exclusiva nossa. A proposta é que a gente use o recurso da tecnologia para fazer com que a gente seja mais eficiente, mais produtivo, mais profissional, mas a capacidade de interpretação, a capacidade de ser crítico é uma característica nossa de seres humanos. Então, aproveitem o uso da tecnologia artificial da melhor maneira possível para que a gente possa conquistar cada vez mais novos desafios e fazer da nossa vida um pouquinho mais fácil e mais acessível. Obrigado e até a próxima.